Foi dito aqui essa coisa da composição do preço. É aquela tal história, né? Quer dizer, commodity é aquele inferno, é margem, escala, enfim. Ok. Só que, aí, pelo amor de Deus, não quero ser pretensioso, mas é uma impressão, a gente está aqui numa conversa entre colegas, fazendo uma reflexão coletiva. Mas até nisso está tendo uma mudança rápida, muito veloz, nos comportamentos de consumo. Hoje você tem outras variáveis que compõem preço, que são metafísicas, que a gente chama as variáveis do plano imagético. Parece esquisito falar isso, mas eu tenho convicção de que esta é uma coisa que vai cada vez mais acontecer. É por isso a obsessão agora da academia em tentar demonstrar diferenciais do produto brasileiro. Então, você pega aqui o pessoal da Sociedade Rural Brasileira, junto com o pessoal do Ministério da Agricultura, etc., e várias outras entidades, falando, não, o Brasil, o nosso produto agro é produzido num país em que 64% do território é vegetação nativa. Nós temos o plano ABC, nós temos procurado fazer uma pecuária de baixo carbono, nós temos o boi verde, nós temos... Então, todas estas questões, elas estão muito mal trabalhadas pela indústria e pelo governo mais ainda, mas muito mal trabalhadas. Nós estamos entrando na armadilha da commodity internacional. A gente tem que sair disso, ou tentar. Pode ser que não dê certo, mas vale a pena tentar, porque é interessante, hoje o comportamento, as manadas, né, que é o comportamento de manada de consumo, não, é o chocolate belga. Por que é o chocolate belga? É o café italiano, que não pede café lá. Entendeu? Então, que caceta? Por que o consumidor... Então, por que não é a carne brasileira? Eu sei que vocês estão trabalhando nisso fortemente há décadas. Eu só queria chamar a atenção que também neste aspecto, esse treco pode ser um bom custo-benefício, porque isso é uma somatória devagarzinho, né, de informações, insights, que você vai soltando na mídia, nos meios de comunicação, nos consumidores, etc., dizendo, olha, ali no Brasil, eles tiveram que fazer uma pecuária sustentável, saudável, com controles de agroquímicos, hormônios, nutrição, ambientalmente amigável, com baixa emissão de carbono. Eles tiveram que fazer isso, porque senão eles iam morrer. E mostrar isso para o mundo. Nós tivemos que investir, não é porque nós brasileiros somos modernos, inovadores, também somos. Mas ou a gente faz isso para ter um produto garantido, ou a gente morre, porque é o único produto que nós temos. Hoje é. Né? Então, desculpe, mas eu falo com esta empolgação, porque realmente é um pouco este e outros projetos vai nesse mesmo sentido. Alguma pergunta a ser realizada para os componentes da mesa? Oi, bom dia. Meu nome é Karen, eu sou médica veterinária e advogada, estou auxiliando o pessoal da TVEC. Eu só queria levantar um ponto que o senhor Péricles falou, que eu entendo o seu ceticismo em relação às tecnologias que são propostas, que são demoradas, às vezes os produtores e os próprios industriais entendem que isso funciona melhor, mas o próprio governo demora tanto para chancelar isso que acaba desestimulando qualquer tipo de atitude que a gente venha a ter. Mas no caso da aspersão de carcaça e a aplicação do ácido lático, ela tem uma certa barreira porque ela age diretamente na carne, você está mexendo com o produto no produto. Agora, a solução que está sendo proposta, ela não interfere em absolutamente nada.
ela não mexe na carne, ela não altera nenhum problema, nenhum ponto sanitário. Então, talvez isso, como não há, você não vai mexer em absolutamente nada da regulamentação, você não vai mexer nas portarias que normatizam, nas regras do DIPOA, talvez isso facilite um pouco a nossa vida. E talvez seja uma porta grande para a gente entrar por aí. Tá? Obrigada. Já te passo. Amém. Amém. Tomara que eles pensem dessa forma. Porque nesses mais de 20 e poucos anos, 30 anos que eu mexo lá em Brasília, não é assim. Mas espero que isso aconteça efetivamente, porque o projeto é excelente. Mais alguma pergunta? Bom, primeiramente, eu gostaria só de cumprimentá-los aqui, né? Meu nome é Guinter, eu sou veterinário, represento a BIEC aqui, e em nome do Camardelli, gostaria de cumprimentá-los aqui. Apenas parafraseando aqui a pergunta, né? Existe também um desafio da tropicalização dessa tecnologia, né? Porque a gente existe, diferentemente dos Estados Unidos, que já utiliza largamente essa tecnologia, o Brasil tem certos desafios de componente de rebanho, né? Então, como a carcaça, no caso da aspersão com água, não seria um problema, mas no caso a carcaça sendo aspergida com ácido lático, tu tendo um gado europeu com uma capacidade de gordura maior e tu tendo um Nelore lá no Pará menor, existe a possibilidade de tu queimar essa carcaça, né? Então, tu tropicalizar esse sistema, acho que esse é o grande juízo. Mas concordo com o Péricles e concordo com todos aqui dentro, né? Embora eu seja muito novo, mas admiro muito a experiência de todos aqui dentro, né? E a vontade de inovar, essa sinergia é muito importante, né? O projeto AgroMais, eu acho que eu e o Péricles, a gente vem convivendo diretamente com isso e é a oportunidade que a gente tem de abrir novos mercados, né? Atingindo essas novas exigências. Eu queria perguntar para os politécnicos da mesa, para os dois, a preocupação nossa na cadeia de produção, lá na Câmara Setorial, quando a gente discute com os produtores, é saber se isso de alguma forma vai afetar o custo do frigorífico e entender se isso não vai afetar o produtor em termos de percepção de resultado na sua atividade. Então, a pergunta como é o impacto de custo na exportação das propostas de inovação tecnológica que vocês estão colocando? Deixa eu responder e depois passo para o Zé. Eu acho o seguinte, o segredo do sucesso do Canal Azul foi que nós fizemos o modelo, invertemos o modelo. Em vez de sair pedindo dinheiro nos órgãos, começou no FINEP, mas foi pequeno. Depois chegou a um ponto que as associações de classe, lideradas pelas duas, pela BIEC e pela Abrafrigo, elas falaram o seguinte, isso não vai funcionar, porque quando começou o projeto do FINEP, sabe que professor é muito pretensioso, né? Nós pensamos em resolver o problema do mundo, vamos resolver. Aí nós vimos o seguinte, para fazer uma cadeia logística segura, você precisa ter um caso, é coisa também da minha meta, precisa ter um caso que funcione, né? E aí houve essa oportunidade com o pessoal da carne. O que nós fizemos? Nós fomos para Lins, né? Nos internamos lá por algum tempo, por alguns meses, conhecendo o processo, porque isso é fundamental, senão você faz besteira. Quer dizer, quando você vai informatizar um processo, você tem que conhecer e conversar com quem opera isso. E o impacto é a primeira pergunta que fazem para mim, né? Quando eu vou começar um projeto, isso tanto no setor público quanto no privado. Professor, o que eu vou ganhar com isso? O empresário fala. E nós conseguimos provar que essa economia de tempo nos portos deu, em cada container, cerca de 5 a 6 mil reais de lucro. Né? E isso, enquanto não se provou isso, não se foi para frente o projeto. Porque automatizar por automatizar é muito simples, mas isso custa. Então, a gente já tem um argumento, isso a gente transforma num paper, e está sendo agora amplificado com a tese da Maria Lídia,
para mostrar as vantagens econômicas desse processo. E você tem toda a razão. Quer dizer, se não mostrar isso para o empresário, o negócio não vai longe, não. Olha, sendo bem objetivo, a ideia de custo e de ganho é a seguinte: para cada pacote que for certificado, o custo para o exportador, o frigorífico, quem for pagar, é da ordem de 0,5% do valor. Quando o ganho pode ser entre 60% e 80% por ser refrigerado. Tá? Então é um valor razoavelmente insignificante, e esse valor já inclui todo o custo de hardware, dos portais, dos termômetros e do próprio chip, tá? E do software de gerenciamento de tudo isso. Eu diria que o preço a ser pago é insignificante perante o ganho. Tá? Só complementando aí, o Zé, já eu passo para você, Madi, já. Para você ter uma ideia, chegou a um problema. Nós desenvolvemos, sem ônus para o Ministério da Agricultura, o sistema. Doamos o sistema para eles, né? Porque você tem o sistema, o lado privado e o lado público. Né? Então, o lado privado falou, eu tenho a ferramenta. Aí o lado público falou, eu não tenho. Né? Aí vamos chamar o cérebro. Nada contra o cérebro, mas se chamar o cérebro demora algum tempo e o resultado é discutível. Aí o que aconteceu? Nós fizemos a versão para captação de dados, né? E chegou ao limite de falar o seguinte: olha, não dá para vir a Brasília, porque acabou, né, a reserva para esse projeto lá. Né? Acabou o dinheiro que tinha. Aí, o que o pessoal está fazendo? Passando o PIS entre as associações de classe, né? As associações estão dando ok, né? E aí chega aquele negócio, bom, nós queremos, custa 10, os caras querem pagar 1. Né? E eu, para simplificar, ontem em Brasília, eu falei, olha, essa discussão não vai dar em nada e vai parar o projeto. Vamos fazer como aquele pessoal antigamente no interior falava, olha, eu tenho aqui R$10, quanto dá de carne para comer com isso? Sim? Ou seja, nós vamos fazer a manutenção disso e a evolução em função dos recursos que puderem ser dados, certo? Porque tem um mínimo que o governo precisa pagar. E esse mínimo é pelo menos a manutenção do sistema. Entendeu? Aqui é o seguinte, acho que o Péricles, como eu falei, foi muito importante ouvir o Péricles, muito importante. Acho que a nossa lição de casa, Ital, Poli, Álvaro, Madi, Orlando, Amorim, a nossa lição de casa agora é, primeiro, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Pode ir em frente? Pode? Pode ir em frente? Não, em Brasília eu também estou falando ali. É que o governo sempre fala assim, né? E depois não acontece nada. Mas tudo bem. Mas a nossa lição de casa, nosso próximo encontro, vai ser focado no o que eu ganho com isso. Ok? Eu acho que este projeto especificamente é interessante porque, assim, é lógico, ele tem uma plataforma, mas ele não é obrigatório, ele é voluntário. Então, se você abre um canal, uma perspectiva de venda de carne resfriada, você fala assim, olha, eu tenho esta opção para o senhor ter a garantia para o seu cliente que isso pode ser assim, sim ou não. Então, eu acho que ele é mais voluntário, ele é diferente da coisa. Então, nós vamos montar, Zé Guilherme, Madi, e aí, Orlando, nós vamos montar aqui uma apresentação focada na parte mais empresarial, tá bom? Então, foi muito bom hoje aqui, foi muito bom, eu fiquei muito feliz de ter ouvido todos vocês, estou mais convencido do que nunca que esse negócio é bom, e vamos marcar um próximo encontro, tá bom? Então, com isso eu encerro Muito obrigada a todos e uma boa tarde.